que lemos, praticamos a palavra em busca diária, mas sabemos aonde o Espírito Santo de Deus quer levar. Diz assim o versículo, parte B: que faremos, varões e irmãos? Nós estamos diante de uma palavra que é onde tudo começou, aonde que a promessa do Espírito Santo de Deus foi revelada para aquele povo, foi derramada através do Espírito Santo. Foi a promessa e houve a efusão do Espírito, que o Senhor Jesus diz: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido o poder. Nós estamos diante de uma palavra que, após o discurso de Pedro, após Pedro ter se impulsionado pelo Espírito Santo, e que na qual nós sabemos que ali quase 3.000 almas se agregaram ao reino dos céus, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, se você for observar nos versículos anteriores, Pedro começou a falar logo de início, entre o versículo 16 atrás, Pedro começa a falar sobre aquilo que, quando ele começa a pregar o Evangelho, ele fala do profeta Joel, ou seja, Joel capítulo 2 começa a falar que eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre todo os jovens, os mancebos. A palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo de Deus era para todos, e é para todos, não tem vírgula e exceção. E Pedro começa a ir mais adiante, Pedro começa a levantar a sua voz e falar do patriarca ali, Davi, que na qual sempre Davi se colocava, Deus dirá do seu lado, à sua direita, bem pertinho de ti, para que ele não se fosse comovido, para que não fosse se comovido mediante a circunstância. Aí Pedro agora começa a falar sobre a pregação do Evangelho, começa a citar a Cristo, começa a falar aqui sobre Deus o honrou e o ressuscitou, como também ele fez na terra os seus prodígios, porque Cristo, caminhando sobre essa terra para cumprir o Evangelho, ele começou a fazer os seus sinais e Deus o honrando. Ali Pedro começa a relatar sobre os sinais e prodígios que o Senhor Jesus fez. Após a sua morte, Pedro levanta cheio do Espírito Santo e começa com ousadia a pregar o Evangelho. E aqui nesse versículo, aqueles varões, após esse discurso, veem-se as primeiras convenções, ou seja, aqueles homens se compungiram dentro do seu coração e perguntaram para os apóstolos: varões, o que iremos de fazer? E Pedro ali com os apóstolos começaram a instruir, porque aquele povo começou a receber a palavra, e as primeiras convenções foram atitudes em cima dela. Entendam uma coisa, convenção eu vejo aqui que traz atitude. Não adianta se converter é passar para a mão ao contrário e começa a ter atitudes. Nós vimos aqui ainda, entre o versículo 41, de sorte que foram batizados com o dom gerado e receberam a sua palavra, ou seja, aquele povo, eles estavam recebendo a palavra. O importante é que a igreja primitiva, ela desfrutou da promessa do Espírito Santo de Deus, enquanto muitos dos dias de hoje se resiste a essa palavra. Então, quando você resiste à palavra, você está resistindo à presença do Espírito Santo. Você está escolhendo a quem possa pregar a palavra. Você não está olhando para a luz da Bíblia, daquele que possa pregar, daquele que usa o homem pecador dos dias de hoje. Muitas das vezes você se encanta com a forma eloquente, até mesmo dentro de uma hermenêutica, de pessoas que sabem traduzir um bom texto. Mas quando você vê um homem cheio do Espírito Santo, e que na qual aquele povo começou a se compungir dentro de si e dentro do seu coração, e começaram a perguntar: o que devemos fazer, varões? Aleluia. Aqueles homens, aquele povo começou a entender que em cada alma ali havia um temor. Está no versículo 43. Se você for estudar bem mais a profundo, você vai ver que havia temor daquele povo, havia uma sinceridade e preocupação da sua convenção. Então começaram a entender que aquela palavra que ele estava recebendo, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, ele começou a levar o ministério, ele começou a falar daquilo que o Espírito Santo de Deus o impulsionava a dizer para aquele povo. Então é importante para que na qual nós viemos entender a palavra de Deus, o que eles receberam,
E o interessante que todos criam e estavam juntos. Fala sobre unidade aqui nesse versículo 44. Porque entenda bem uma coisa, após ouvir a palavra, receberem ela do seu coração, aqui fala da unidade, todos eles criam junto e perseveraram junto. Se você observar mais adiante, eles começaram a vender as suas propriedades, começaram a se desgarrar das coisas terrenas. Aqui eu começo a observar também que após a palavra, nós começamos a se tirar, desgarrar das nossas vidas aquilo que nos prende a essa terra. Às vezes você possa estar preso dentro de um sentimento, às vezes você possa estar preso dentro de uma decepção e não quer mais ir a uma igreja, não quer mais congregar, não quer mais buscar ao Senhor, quer ficar em casa, quer ficar quietinho, não quer que ninguém mexa com você. Mas eu quero te dizer, se você começa a receber a palavra e a palavra começa a fazer um grande efeito dentro da sua vida, você começa a ver que você precisa buscar mais a Cristo, porque o Espírito Santo de Deus que através da palavra seja cheio. Observe bem sobre Ezequiel, quando ele estava ainda de joelhos, que eis que ouviu uma voz, o Espírito Santo de Deus entrou sobre ele, aí sim ele se levantou e foi profetizar sobre aqueles ossos secos. Eu quero te dizer uma coisa, é pelo ouvir da palavra que você recebe o Espírito Santo, e é pelo Espírito Santo que você começa a praticar as obras que a palavra nos ensina. Mas é importante, a igreja primitiva, ela estava voltada a esse foco, porque ele estava levando o evangelho genuíno, o evangelho que desprende, evangelho que perdoa, evangelho às vezes que tem que ter renúncia, tem que ter perdas, evangelho que muitas das vezes nos confronta. E ali, aquela igreja, ela estava desfrutando da promessa do Espírito Santo, porque eles estavam cheios de poder e cheios de zelo. Entenda uma coisa, quando nós vemos poder de Deus, vemos que ter conhecimento. Zelo se fala de preservar, se fala de cuidar daquilo que nós recebemos de Deus. Zelo se fala de você saber como que está sendo a palavra de Deus conectada ao seu coração, porque só você mesmo sabe como que está recebendo. Talvez você possa estar do outro lado aí com o coração amargurado. É só mais uma palavra. É aí que entra o segredo. Se você ficar dizendo que é só mais uma palavra, você tem que entender que é só mais uma palavra, mas a palavra de Deus, a palavra que tem poder, que liberta, que cura, que salva. É da palavra de Deus que nós estamos falando. Não é a palavra do irmão Carlos. É uma palavra dada a nossos corações para que nós possamos pregar ela. E nós começamos a observar que ali muitas pessoas, nos dias de hoje, resistem ao Espírito Santo. Paulo fala aos Tessalonicenses que não vos extingueis o Espírito Santo. Hoje, tem muitas pessoas que não acreditam nem em milagre, irmãos. Porque quando a igreja resiste ao Espírito Santo, uma vez que em seguida eles podem contar com o Espírito Santo, ou seja, dentro de um santuário. Lembra-se como Eli perdeu a presença de Deus? Que se disse Icabode, se foi a glória de Deus. Quando se vai a glória de Deus, se vai aquilo que é mais precioso, se vai daquilo que é mais valoroso que nós temos e recebemos de Deus, que é a palavra. E sobre essas primeiras convenções, trouxe mudança na vida de muitos. A convenção está te trazendo mudança de atitude? Ou a convenção ainda está te fazendo ficar cocheando em dois pensamentos? A realidade é, nós temos que caminhar, temos que buscar diante do Senhor. Temos que perseverar diante das lutas, da prova, como eu disse aqui. As provas, às vezes, nós somos seres humanos, mas entenda, aquela igreja primitiva passou por tão martírio, que se entregaram tanto, que foram martirizados. Eles não negaram, não há relatos que eles se desanimaram, que eles tentaram voltar para trás, muito pelo contrário. Eles venderam, desagarraram da propriedade, pregando Cristo como se Cristo já voltasse no outro dia. A eminência da convicção do que eles estavam transmitindo. Começaram a se surgir os pais da igreja. Aqui começa a se surgir grandes homens que desbravaram o evangelho.
Grandes homens que estudaram a palavra, que se dedicaram, homens que se renunciaram desse mundo para pregar o evangelho. Sabe o que está precisando no dia de hoje? Homens que se renunciam das coisas dessa terra para dar permissão ao Espírito Santo de Deus, para poder ganhar almas, ao contrário de muitos que estão deixando a vaidade. Prega o evangelho e fala de valores. A igreja primitiva, ela pregava o evangelho e tirava valores deles. Eles queriam acrescentar para o reino, investir para o reino. Não é um evangelho que muitos estão pregando hoje, que quer subtrair, que quer sugar. Lá no livro de Provérbios, capítulo 15, mais adiante vai dizer que a sanguessuga tem as duas filhas, uma se chama Dadá, ou seja, muita gente só quer do evangelho, me dá, não, o evangelho se tem que perder, o evangelho tem que se reencontrar, para poder encontrar o caminho da convenção. O que faremos, irmãos? Após uma palavra que é pregada no nosso coração, ou seja, saímos mastigando e pensando naquela palavra, triturando aquela palavra dentro do coração para poder encontrar o remédio para nossas almas, para poder encontrar a cura para a decepção, para encontrar a cura da mágoa, da raiz da amargura, daquilo que te prende. É somente pela palavra dada pelo Espírito Santo de Deus. Não é palavra do homem, não é conhecimento do homem. Tem que ter o conhecimento, tem que estudar, saber de quem você fala, ter a convicção, segurança do assunto que você traduz ele para aquele que você transmitindo, certeza do que está falando, sem ter medo, ser um obreiro aprovado. Tem que ter sim, mas tem que ter uma coisa: temor. Temor que muito nos dias de hoje estão se perdendo. Como que está a sua convenção? Porque é interessante que a igreja primitiva permaneceu unida. E os crentes apoiavam a sua igreja. Eles apoiavam uns aos outros. Em vez de se rebelar.